Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia para todos os nossos irmãos e amigos. Estamos aí iniciando a segunda lição da nossa escola bíblica dominical, lembrando que estamos aí no segundo trimestre, não é? De 2020 e estamos aí aprendendo a respeito da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Coisa linda é essa lição, a qual nós vamos estar aí durante 3 meses aprendendo, não é? Iniciamos ela na semana passada, no último domingo, a qual nós aprendemos aí a respeito a carta aos Efésios, saudação ao destinatário. Isso é uma introdução basicamente aí a todas as lições, e hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito da segunda lição. A segunda lição, o título dela fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então é isso que nós vamos aqui nesta manhã estar trazendo até você, até o seu lar, aí, a sua família, pois nós não podemos deixar, não é, de aprender a palavra de Deus. Então nesta manhã estamos aí iniciando a nossa segunda aula. Tivemos a primeira a semana passada, na direção do nosso irmão presbítero Pimentel, e hoje eu vou estar trazendo aqui para você, ao vivo, a segunda lição, a qual vai falar sobre as bênçãos espirituais, né, de Deus em Jesus para nós. Tá? Então, nesta manhã, eu quero convidar você que tem a sua revista, a sua lição, para estar nos acompanhando. Não tem como, aqui na igreja, nós temos a nossa lição das 9 da manhã às 10h30. Mas numa live não tem como a gente ficar esse período todo, tá? Nem discorrer toda a revista, mas o que a gente vai fazer nesta manhã é trazer um resumo dos tópicos aqui para você, para assim nós continuarmos a aprender da palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos dar início nesta manhã. Eu quero estar lendo aqui para você. O textual vai falar sobre Efésios, que é a lição, embora, né? Está em Efésios 1 e o capítulo 3, o capítulo 1 e o versículo 3, que diz assim, olha: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, esse é o nosso textual, que é também praticamente a base do que nós vamos estar falando hoje, tá? É as bênçãos que Deus em Jesus nos concede. A leitura, ou então a verdade prática, nos diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então Deus, na sua onisciência, Deus já tinha nos elegido em Cristo, em Jesus, para que nós viéssemos a desfrutar das bênçãos espirituais. Na leitura bíblica em classe, está em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, depois do 9 ao 14, e o título e a leitura diz assim, olha: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito,
que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Nele quem? Em Jesus, em Cristo. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Meu irmão, então está aqui o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica em classe, mas o que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã está no versículo de número 3, a qual o apóstolo Paulo, ele vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então observe o que ele está dizendo aqui. Primeiro, ele louva a Deus. Primeiro, ele bendiz a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque Paulo está descobrindo aqui aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido. E ele agora, ao descobrir as bênçãos espirituais de Deus, ele louva e convida a todos a fazer o mesmo. Nesta manhã, eu também convido você a exaltar esse Deus maravilhoso, esse Deus bendito, não é? Esse Deus que, através do seu Filho Jesus, o qual nos amou, né, de uma forma tão especial, que enviou o seu Filho, hoje nos concede a nós, a você que está aí, para que possa desfrutar das bênçãos de Deus. Amém? Então nós vamos aí entrar na introdução da nossa lição, a introdução da nossa lição que vai nos dizer a respeito das bênçãos de Deus. Nesta lição de hoje, nós vamos abordar três coisas importantes, olha só, que se encontra aí na introdução. Nesta lição, então, nós vamos abordar a grandeza de Deus, a excelência de Deus e a perfeição de Deus, do projeto divino para conceder as bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Então, para Deus conceder aos escolhidos as bênçãos espirituais, nós aprendemos sobre a sua grandeza, tá? Marca aí, a excelência e a perfeição desse projeto tão glorioso que Deus planejou. Então, desde a antiguidade, Deus já havia planejado as bênçãos dele para o seu povo, não é? Então nós vamos observar o que Deus fez por nós, e por isso estamos aqui nesta manhã, para aprender a respeito das bênçãos de Deus. Olha só, ainda na introdução, ele vai nos dizer: desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por quê? Porque lá no início, você sabe, através de Adão e Eva, a humanidade, né, que veio dele,
trouxe, herdou o pecado de Adão e Eva, o que aconteceu? A humanidade caiu em pecado, se distanciou de Deus, foi excluída da presença de Deus. E Deus então, como diz no texto, Deus faz o quê? Deus está desde a eternidade, Ele executando esse projeto, esse plano de restauração, Deus arquitetando este plano, para que pudesse trazer a Ele o homem, a humanidade caída, para que pudesse novamente reconciliar o homem junto a Deus. Então, nós vemos aí a restauração e a reconciliação com a humanidade caída. Por isso, a carta que o apóstolo Paulo ele escreve, observamos que ele mostra profundamente agradecido a Deus. Paulo, na sua carta, ele se mostra agradecido a Deus. Por quê? Porque ele agora é revelado a ele esse mistério, o mistério que estava oculto, o mistério que estava escondido. Agora Deus está revelando a Paulo, e Paulo escrevendo para nós a esse respeito. Então, desde todos os tempos, o que quer dizer? Deus estava, esse projeto de salvação através de Jesus estava em oculto, ninguém sabia, ninguém imaginava, mas agora na vinda do Senhor Jesus, no sacrifício de Jesus, resgatando o homem e a mulher até Ele, Paulo agora está descobrindo, está desvendando esse mistério que está ali oculto. E Paulo, ele louva a Deus por isso, esse mistério que hoje nós conhecemos em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade, misericórdia para com todos os pecadores. Hoje eu e você estamos libertos do pecado. Hoje eu e você somos feitos filhos de Deus. Então Paulo diz, olha, já que hoje nós somos filhos de Deus, hoje nós conhecemos o projeto de Deus através do seu Filho Jesus, vamos adorar a Ele, vamos louvar a Ele, vamos exaltar a Ele, porque hoje nós somos abençoados em Jesus Cristo, porque Deus, através da sua bondade e misericórdia, Ele perdoou e perdoa e continua perdoando os pecadores. Então nós vemos aí a introdução, trazendo aí esses tópicos aí para nós importantes, tá certo? Então, na continuação, nós vamos ver aqui o tópico de número 1. O tópico de número 1, ele vai falar a respeito sobre a nova posição em Cristo Jesus. Qual é a nova posição em Cristo? No ponto 1, nós encontramos aqui, do primeiro tópico, sobre a nova posição em Cristo, a doxologia. E o que ele vai trazer a esse respeito para nós? Observamos a primeira coisa, o seguinte: ao expor os versículos de abertura da epístola, capítulo 1 de Efésios, versículo 1 e 2, nós observamos, após Paulo expor esses dois versículos, o que ele fala no versículo 1 e no versículo 2? Versículo 1 e 2 é a abertura desta carta aos Efésios. Paulo, ele vai apresentar a igreja, ele nos apresenta como escritor, como autor. Então ele vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus,
aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Paulo, ele se apresenta como apóstolo e vai dizer o seguinte: apóstolo pela vontade de Deus, não pela vontade do homem, veja bem, pela vontade de Deus. Aos santos por quê? Porque ele estava agora enviando esta carta. Então eu escrevi esta carta, eu sou o apóstolo e estou enviando essa carta a vocês. A vocês quem? Os santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Paulo vai dizer assim: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está até fazendo uma menção da bondade de Deus através de Cristo Jesus. Olha só, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência do texto que se caracteriza pela verdadeira adoração a Deus, pela bondade ativa de Deus. Então nós observamos que Paulo, depois que ele se apresenta no verso 1 e 2, ele vai do versículo 3 até o 14, ele vai trazer aqui um louvor a Deus, ele vai engrandecer a Deus pela bondade de Deus naquilo que estava em oculto e agora nos foi revelado. Por isso ele disse no verso 3, olha aí: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, quando Paulo diz aqui bendito, esse versículo ou essa palavra bendito significa digno de louvor. Então o apóstolo, ele vai dar sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e as suas bênçãos concedidas aos homens. Então do verso 3 ao 14, como eu disse, Paulo aqui, ele vai dar sequência, né, até o versículo 14, por meio de um maravilhoso, o que? Tributo a Deus, pelas suas bênçãos concedidas ao homem, aos homens, ao ser humano, né? Então nós precisamos entender o seguinte: nesse trecho bíblico a qual nós falamos aí até o versículo 14, Paulo, ele trata, né, de um hino teológico de gratidão, que caracterizado pela repetição das seguintes frases. Olha só, vai seguir do versículo 6 até o 14, nós vamos encontrar 8, olha só, 8 bênçãos que Deus nos revelou, 8 bênçãos que Deus concede aos seus filhos. Aquele que era pecador agora foi redimido. Então, olha só as bênçãos que Paulo vai relatar para mim e para você. Primeiro, para o louvor da sua graça. Então, é para o louvor dele, não é? A segunda, para o louvor da sua glória. Olha só, às vezes, se você não presta atenção, você pode entender ao contrário. Ele está dizendo primeiro, para louvor e glória da sua graça, tá? Segundo, para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Aqui, quando Paulo está dizendo Deus e Pai de Jesus Cristo, ele está fazendo aqui uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de seu Filho, Jesus Cristo. Então, nós vamos observar no ponto 2, essas bênçãos a qual eu estava comentando, as bênçãos espirituais, no ponto 2. Olha só, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes de lugares
celestiais. Olha só, então as bênçãos que Deus concede hoje a você e a mim, as bênçãos espirituais, nós precisamos entender que aqui no texto elas são espirituais, não são materiais, certo? Materiais você sabe, né? Deus concede também, mas o que nós precisamos compreender e dar mais valor é as bênçãos espirituais, porque antigamente nós estávamos no pecado, separados de Deus, longe de Deus, mas Ele nos resgatou das trevas, isso é bênção. Ele nos tirou do mundo de pecado, Ele nos fez filho dele, Ele nos limpou de todo o pecado que tínhamos, Ele enviou Cristo que nos perdoou os nossos pecados. Além de nos perdoar, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. É bênçãos espirituais. Além de ter escrevido o nosso nome no livro da vida, Ele também nos concedeu que fôssemos feitos filhos de Deus. E além de tudo, Ele envia o seu Santo Espírito para habitar dentro de nós. Isso é bênçãos espirituais. Olha só, Ele nos prometeu vida eterna. É bênção a qual Ele tem prometido para cada um de nós. Então, não são bênçãos materiais, e sim espirituais. E essas bênçãos espirituais, elas são provenientes de que lugar? De que lugar? Obviamente, isto é bênção do reino de Deus. E o reino de Deus é espiritual. E essas bênçãos, ela é vinda dele para a nossa vida. Então, são lugares, né, a qual o Senhor Deus, aonde Ele está, onde Ele habita, aonde Ele nos vê, Ele nos ouve e Ele concede a nós, Ele envia até nós as bênçãos. Quando você ora, quando você clama a Deus, quando você busca ao Senhor, Ele envia uma resposta. Você viu no culto de ontem? Nós observamos Daniel. Ele há 21 dias ele estava orando, buscando uma resposta de Deus. Não que Deus levou 21 dias para responder. Observamos que quando o anjo Gabriel ele chega até Daniel para entregar a resposta, ele vai dizer que desde o primeiro dia que ele propôs no coração a buscar a Deus e apresentar a causa, Deus já havia respondido. Então nós vemos que essas bênçãos vêm dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, em continuação, essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Éfeso, do versículo 3 ao 14, tais como, olha só essas bênçãos, eu comentei agora há pouco, que nós encontramos aqui, até o verso 14, nós encontramos 8 bênçãos. Então, vamos observá-la. Olha só, primeira bênção que Deus concedeu a mim e a você. Deus nos elegeu para sermos santos. Olha só, nós estávamos no pecado, nós éramos perdidos. Agora Ele nos salvou, Ele concede a nós, Ele nos elegeu para sermos santos. Aqui fala da santificação. O crente agora em Cristo Jesus, ele busca a santificação. Segunda bênção, Deus em Jesus, predestinou-nos para sermos filhos. Olha que bênção! Então hoje, eu e você, ou aquele que aceita Jesus, né, que tem a sua vida transformada, ele é predestinado a ser o quê? Filho. Filho de quem? Filho de Deus. Deus recebe você como me recebeu, como filho dele. Terceira bênção, nos fez agradáveis para si. Deus, Ele se agrada quando o homem pecador se arrepende, quando busca a presença dele, se entrega a Ele.
Deus fez, né, de cada um de nós agradáveis para Ele. E Ele vai nos dizer ainda na quarta bênção: remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Por meio do sangue de Jesus no Calvário, Deus nos remiu. Somos redimidos no sangue de Jesus. É a quarta bênção. Observamos que essas bênçãos ela continua até o verso 14. A quinta bênção, olha só: acolheu-nos por sua vontade redentora. Então Deus, Ele nos acolheu por sua própria vontade. Foi o querer de Deus nos acolher, nos ter nos seus braços. Olha só, então, por sua vontade redentora. Olha só, a sexta: revelou-nos a palavra da verdade. Essa palavra da verdade foi-nos agora revelada em Cristo Jesus. Essa palavra, a qual Ele nos revelou, nos trouxe vida. Essa palavra, a Bíblia Sagrada, a qual Deus, através do Seu Filho Jesus, hoje nos fez conhecer. Essa palavra é a verdade. E Jesus diz, lá no capítulo 8, e o verso 32 de João, Ele vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi o que aconteceu conosco, meu irmão. Você que está nos assistindo através dessa live, olha só, então Ele nos revelou a palavra da verdade. E sétimo, olha só: selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Fala a verdade, irmão. Não dá vontade de dar um glória a Deus, um aleluia? Veja bem, Ele selou-nos. Somos propriedade dele. Selo com o Espírito Santo da promessa. E 8, ainda garantiu a validação da promessa. Então, Ele nos prometeu o Espírito Santo da promessa, e Ele validou, porque Ele enviou o Espírito Santo. Hoje eu e você, todo crente, todo pecador que aceita Jesus, recebe. Nós vamos ver isso ao longo da lição. Então hoje eu e você temos aí o selo da promessa, e Ele nos garante a promessa, a validade dessa promessa. Então nós falamos aí, olha, 8 promessas. Essas promessas, elas são vindas, são bênçãos de Deus para nós. Mas olha só, tais bênçãos provêm do Pai. Escute bem, essas bênçãos provêm do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como? Olha só, essas bênçãos provêm primeiro de Deus, porque Deus foi o que planejou a redenção. Deus foi o que arquitetou o projeto da salvação. Segundo, em Jesus, o Filho. Por quê? Porque o Filho foi quem realizou, quem executou a redenção. Então, Deus planejou a redenção. Jesus, o Filho, realizou a redenção. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é o que garante as bênçãos, é o que garante a salvação. Porque a partir do momento que o pecador levanta a sua mão, aceitando Jesus como Salvador, e de coração ele recebe a Cristo, o Espírito Santo vem e faz morada nele, como entrou na tua vida e na minha vida. E ele garante no dia do arrebatamento da igreja, ou então ainda depois de morto, ressuscitar, para estar com Cristo para sempre. Então, olha só, essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, sabe? A glorificar a Deus. Então essas bênçãos faz com que eu e você
venha glorificar a Deus, venha exaltar a Deus, porque Ele nos abençoou. E olha quais são as bênçãos maravilhosas que Ele fez por nós. Então, agora conhecendo o plano da salvação, agora conhecendo as bênçãos que veio até nós, o escritor vai dizer, vendo tudo isso, nos leva a glorificar a Deus, dizendo as mesmas palavras, quem sabe, que o apóstolo disse: bendito seja Deus, bendito seja o Senhor Jesus Cristo, o qual nos redimiu das trevas para a sua gloriosa luz. Nós vamos aí então para o terceiro ponto. A nova condição do homem. A expressão em Cristo, veja bem, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. É importante você entender isso quanto à expressão, em Cristo. Em Cristo, eu e você, em Cristo, todo aquele que aceita Cristo, veja bem, significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Não é uma ou outra, são todas as bênçãos espirituais a partir da pessoa e obra realizada no Calvário, a obra que Cristo realizou no Calvário, dando a vida dele. Em Hebreus capítulo 9, verso 12, está assim: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Então, não foi por sangue de bodes, de animais, como era o costume no Antigo Testamento. Não. Cristo, ele derramou o sangue dele, e após ter derramado o sangue dele, ele teve livre acesso, nos garantindo a nós este acesso ao Pai. Quando Jesus morre no Calvário, quando ele derrama o seu sangue, quando ele entrega o seu Espírito ao Pai, a Bíblia nos mostra que o templo em Jerusalém, o templo, o véu que separava o santo do santíssimo lugar, porque ali somente o sacerdote, o sumo sacerdote podia entrar, vai nos dizer que este véu que separava o homem, do santo dos santos, da presença de Deus, porque lá no santíssimo lugar estava a arca, considerado ali o que? O lugar da presença de Deus, e só o sumo sacerdote podia entrar, ninguém mais. Mas agora, na obra redentora de Cristo no Calvário, este véu foi rasgado de alto a baixo, e esse caminho, esse novo e vivo caminho foi aberto. E hoje, meu irmão, você tem esse caminho que você pode entrar e chegar na presença de Deus. Hoje nós não precisamos mais de um sumo sacerdote para ir na presença de Deus e falar com Deus a meu favor, a seu favor. Hoje você mesmo, eu mesmo, qualquer um de nós temos acesso a Deus, porque Jesus, ele nos concede essa bênção espiritual. Olha só, essas bênçãos relacionam-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. A partir do momento que nós aceitamos então a Cristo, nós já temos esse acesso a Deus. Essa nova vida é conferida somente a quem está em Cristo. Então é importante você entender
que somente quem está em Cristo tem o direito de entrar no céu, tem o direito de entrar na presença de Deus. O apóstolo, o oposto da antiga vida que vivíamos em Adão, escravizada pelo pecado, porque aquele que está no mundo, ele está escravizado pelo pecado, ele não tem essa liberdade de entrar até a presença de Deus. Você está entendendo? Mas agora, arrependido e convertido em Cristo, ele tem agora acesso à presença de Deus. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Lá em 1 Tessalonicenses 5,5 diz assim: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Hoje, então, nessa nova vida, nós andamos não em trevas, mas andamos na luz, pois somos filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação. Salvação em quem? Salvação em Cristo. E por isso desfrutamos todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, todas as bênçãos espirituais nós a temos em Jesus Cristo, e a temos se andarmos nele, na sua palavra, se fizermos a vontade dele e permanecermos nele, temos as bênçãos de Deus. Uma outra coisa, tópico de número 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Todo aquele que aceitou a Cristo como Salvador, agora, enquanto estamos neste mundo, temos que ter uma vida cristocêntrica. Pastor, mas como? Vamos entrar aí na aula. A revelação do mistério. Paulo falou do mistério, né? Vamos ver qual é. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Veja bem, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Então essa verdade, esse mistério estava oculto, estava em secreto, até que Deus nos revela através de Jesus Cristo. Por que estava oculta? Estava em segredo, estava escondido, porque a Bíblia nos revela que toda a raça humana está perdida, sem Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Então agora é nos revelado esse mistério, e esse mistério é nos revelado, na verdade, por quê? Porque essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, a qual Deus planeja, ao planejar por sua soberana vontade, como propósito de salvar os pecadores. Imagine, um lar, os pecadores, como éramos antigamente, do outro Deus, o Salvador, e agora entre os dois um grande e profundo abismo. Não tinha como o homem ir até Deus, não havia como o homem chegar-se a Deus. Por quê? Porque havia um abismo entre os dois. Agora esse mistério é nos revelado em Cristo Jesus. Jesus agora, ele vem como uma ponte, vamos dizer assim, como uma ponte que vem ligar o homem a Deus. Aquele abismo, Jesus, ele é como se fosse uma ponte que agora nos leva à presença de Deus. Por quê? Deus planejou, Deus, ele quis que assim o fizesse, e Jesus
se torna, vamos dizer desta maneira, se torna uma ponte para nós chegarmos a Deus. Por isso ele vai dizer lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então em Jesus nós chegamos ao Pai. Lembra o que Jesus disse lá em João 14, no verso 6? Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele é o caminho, né? Ele é aí, vamos dizer assim, essa ponte que nos leva até Deus. Então hoje podemos adorar a Deus, glorificar ao Senhor, porque nós passamos por esse caminho, né? Estamos em Cristo e em Deus Pai. Olha só, essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito. O que é isso? Isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Então, essa é a vontade de Deus, através da misericórdia dele, para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida daqueles que se achegam até Deus, que se achegam até Jesus. Pois Deus colocou todos sob desobediência, porque todos pecaram. Então, para exercer a misericórdia para com todos, ele envia Jesus. Em Jesus temos a salvação. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de quem? De Cristo, para que o Filho, Jesus, em tudo tivesse a soberania. Pois nele, lá em Colossenses 1,6 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade, todas estas coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, Cristo, Jesus, Ele tem todas essas coisas, tudo foi feito para Ele e para Ele, né? Por meio dele foram criadas. Então, nós entramos no ponto 2 aí, falando também sobre o que? A plenitude dos tempos, já que tudo foi feito para Ele, tá? A plenitude dos tempos. Paulo revela o seguinte: Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tudo, tanto no céu como na terra, tem um único caminho que vai convergir, vai chegar somente em Cristo. Imagine um trevo a qual todas as vias, todas as pistas, todas as estradas vêm se dar nesse trevo. Imagine Jesus, tudo foi feito para Ele e nele. Então, Paulo aqui ele vem dizer, ele revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, versículo 10. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Tudo então foi criado por Cristo e para Ele. Então tudo está nele, vem dele, subsiste através dele. Olha só, implica dizer que todo o universo, céu e terra, estão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Então tudo, céu e terra,
está sob o seu comando. Aliás, até as nossas vidas está no controle dele, não é? Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Jesus Cristo. Olha só, em Adão nós perdemos a presença de Deus, a comunhão com Deus, perdemos as bênçãos espirituais com Deus, né? Perdemos em Adão, mas em Jesus nós recebemos tudo de volta. Sim, em Jesus, na morte vicária de Cristo na cruz, Ele concede a mim e a você aquilo que Adão perdeu. Então hoje em Jesus, todas as bênçãos nós recebemos, não só as bênçãos espirituais, como também Ele nos concede as bênçãos materiais também, mas estamos aqui falando das bênçãos espirituais. Continuando, essa declaração, escute, não tem conotação universalista. O que é isso? Essa conotação universalista diz o seguinte: ela tem a ideia de que no fim de tudo, todos serão salvos. Mas na verdade, não tem nada a ver isso aqui, porque no fim só serão salvos aqueles que estiverem em Cristo Jesus. A igreja, ela é o corpo de Cristo, e só vai ser salvo quem faz parte do corpo. Olha só, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja, é também a cabeça do universo. Olha só, Cristo, obviamente, Ele é a cabeça da igreja. Nós, a igreja, somos o corpo. E quem governa o corpo? Não é a cabeça? É Cristo. Então é Cristo que governa a igreja e governa o universo, porque tudo foi criado para Ele, por meio dele. Então Ele tem o controle de tudo, inclusive a igreja, ela será salva por Ele. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos, né? Na plenitude dos tempos. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Como é isso? Nós vivemos, né, no nosso tempo, o tempo Cronos, né? Aqui nós estamos aprendendo, não só no caso aqui o tempo Cronos, que é o nosso, mas é no tempo de Deus, e o tempo de Deus é o Kairos, Aqui a palavra grega para tempos não é o Cronos, que traz a ideia de cronologia, né? A cada dia. Veja bem, não, o tempo aqui é o Kairos, que se refere ao tempo de Deus, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, no tempo de Deus, tudo vai acontecer. No tempo de Deus, tudo vai se achegar aonde Ele quer, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, viu? Nós vivemos no Cronos e o tempo de Deus é o Kairos, certo? Então, no tempo de Deus, tudo vai acontecer da maneira que Ele planejou. Então, no ponto 3, nós vamos encontrar louvor da sua glória. O apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, que é a igreja. Então as bênçãos não é só para os judeus,
mas também para os gentios. Vamos observar o que Paulo diz no versículo 12 e o versículo 13. No versículo 12, Paulo ele vai mudar o pronome. Observe uma coisa, ele vai dizer assim, verso 12 e 13. Primeiro 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, observe, Paulo está se incluindo, ele e os judeus. Ele vai usar a expressão nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então Paulo ele já está falando, olha, nós que esperávamos o Salvador, o Messias, nós, ele era judeu, tá? Ele tinha cidadania tanto judeu como romano, né? Olha só, então Paulo vai dizer aqui, nós, mas no versículo 13, ele vai dizer assim, em quem também vós, aí ele já está falando dos outros, ele está falando de quem? Dos gentios. Aí ele diz, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, nele quem? Em Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, a salvação ela veio para nós, para os judeus, mas também para vós outros, os gentios que ouviram a palavra da verdade, que ouviram o evangelho da salvação e aceitou a Cristo, também serão salvos. Então essa bênção é para nós e para os judeus também, para a igreja de Cristo, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Amém? Dá para dar glória ou não dá? Somos herdeiros, né, das promessas de Deus. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição, da escolha de Deus, não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Então devemos louvar e exaltar a Deus, glorificar, porque Deus aprove, né? Foi o querer dele nos escolher, nos eleger para a salvação. Olha só, isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações. Tem uma coisa importante aqui. Ele vai dizer, isso não nos leva somente a adorá-lo com palavras e ações, com boas obras, não, mas também leva nós a fazer outros a fazer o mesmo. Se você louva a Deus, serve a Deus, exalta a Deus, tem as bênçãos de Deus, isso tem que ser motivo de você fazer com que outros também façam o mesmo. Isto é, levando até eles o evangelho de salvação, para que eles também possam fazer o mesmo que eu e você, servir e adorar ao Senhor. Por consequente, tudo o que somos, fazemos ou possuímos, vem de Deus. Eu quero repetir isso para você, porque tudo o que somos, o que fazemos e possuímos, vem de Deus. Então, temos ou não temos que adorar, que exaltar, que bendizer? Pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. Pois nele, olha só, meu irmão, olha só, pois nele vivemos, nele movemos e nele existimos. Então, em Jesus, em Cristo, nós vivemos, movemos e existimos. Como disseram alguns, está lá em Atos, capítulo 17, verso 28. Como disseram alguns dos profetas de vocês,
também somos descendência dele. Então nele nós vivemos, movemos e existimos. Mas existe um penhor para nós. O ponto 3, o tópico de número 3, vai falar sobre o Espírito Santo, o penhor da herança, o selo do Espírito Santo. Olha que coisa linda que Deus fez comigo e com você, e pode fazer com os perdidos também que aceita Cristo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, ele recebe o Espírito Santo da promessa no momento da conversão. Então você prega a palavra, o pecador ele ouve, a palavra entra na sua alma, no seu coração, ele reconhece que é pecador e que precisa de Cristo, e ele aceita Jesus. Nesse momento o Espírito Santo vem e faz morada no coração dele. Então toda pessoa que aceita Cristo, que se converte realmente, o Espírito Santo vem e faz morada. Então, nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade, de posse. Olha só, os reis, nos tempos bíblicos, os reis eles tinham um anel, e esse anel tinha ali a sua marca, e toda carta ou documento que ali era feito, a qual ele lia e concordava, não, isso aqui vai ser feito, eram selados, eram derramados uma cera quente, e ele com o seu anel, ele selava, e aquela carta, aquele documento, não podia ser aberto por ninguém. Se ele enviava essa carta, selada com o seu anel, com a sua marca, essa carta, o carteiro não podia abrir, ele tinha que entregar. Se essa carta fosse aberta, ele podia até morrer. O único que podia desatar aquele selo e ler a carta seria aquele a quem recebia a carta destinada. Agora, observe uma coisa: ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem, são identificados, que pertencem a quem? A Deus. Pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por quê? Porque temos este selo, o selo da promessa. Este selo identifica-nos que somos filhos de Deus. Então, todo aquele que aceita a Jesus, o Espírito vem e habita nele, sendo o selo de Deus, mostrando que agora somos propriedades de Deus. Olha só, o próprio Espírito, está lá em Romanos 8,16, o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha, e o maligno não lhe toca. Está em 1 João, primeira carta de João 5,18, está assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus, Deus o protege, e o maligno não lhe toca. Por quê? O maligno, olhando para você, ele vê em você o Espírito de Deus. Deus pagou o preço por você, pagou o preço por mim, e o maligno não pode tocar. Então nós temos esse selo. Então, aquele que naquele tempo, os bíblicos, se o rei comprava ali
vamos dizer ali, comprava algumas madeiras, ele ia colocar o selo dele, e ninguém podia mexer, ninguém podia pegar, ninguém podia roubar, porque sabia que era do rei, que tinha dono. Assim nos leva a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, porque eu e você temos o selo da promessa, somos de Deus. Paulo diz, não somos de nós mesmos, mas somos propriedade de Deus. Deus nos comprou, e Pedro vai dizer que nos comprou com bom preço. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho. Assim, olha só, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, é o papel fundamental. Ele nos concede 3 coisas que ele trabalha em nós. Olha só: regenerar o pecador, purificar o pecador e santificar o pecador. Então, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental. Qual é o papel dele? De nos regenerar, regenerar o pecador, de purificar o pecador e santificar o pecador. Então, assim foram alguns de vocês, está lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do vosso Deus, o Espírito Santo. Então, hoje nós somos regenerados, purificados e santificados. Ainda continuando, Ele é quem convence o ser humano do pecado. Ele convence o pecador. Olha só, Ele então convence o ser humano do pecado, da justiça e também do juízo de Deus. Tá? João 16 diz assim, capítulo 16, verso 8: quando Ele vier, Jesus dizendo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E assim que o Espírito Santo, ele age, convencendo o pecador dos seus pecados. O que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus, por meio do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei, diz o apóstolo Paulo. Então o penhor da herança, o penhor da herança, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O termo grego aqui é arrabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou primeira parcela. Sabe o que nós vemos aqui? A palavra tem a origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Por exemplo, você compra algo, mas você não tem o dinheiro todo. Então você fala, vou fazer em 2 parcelas. A nossa salvação nós podemos assim observar dessa maneira: a primeira parcela eu te pago agora, e a segunda parcela eu te pago dia tal, quando eu vier buscar o restante. Deus, através de Jesus, nos resgatou das trevas, nos prometeu vida eterna. O Espírito Santo é como se fosse a primeira parcela em nós, que vai só ser na totalidade quando estivermos no céu, quando Jesus vier para nos buscar, para estar com Ele. Paulo vai dizer assim: olha,
Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Paulo diz, né, que o bom depósito está em nós, nós temos que cuidar dele. Ele nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então a primeira parcela já foi paga. O Espírito Santo está em nós e nos garante sermos de Deus. A segunda parcela está por vir, no tempo de Deus, no tempo, no kairos de Deus. Quando esse tempo chegar, o Espírito Santo vai nos entregar ao Pai. Nós seremos arrebatados ou ressuscitaremos em um novo corpo e estaremos com o Senhor para sempre. São as bênçãos espirituais. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, o qual é o penhor da herança, da nossa herança, até que ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então nós observamos o seguinte: isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, não, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis até o fim. Mateus 24, 13, Jesus disse assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é porque agora você tem o Espírito Santo da promessa, você agora é selado, pertence a Deus, que você já está salvo. Você precisa perseverar, sendo fiel a Deus, a sua palavra, até o último dia. Aí sim seremos salvos para sempre. Então observamos aí a promessa de Deus para as nossas vidas, as bênçãos espirituais de Deus para o crente. Essas são as bênçãos espirituais que Deus nos concede e nos concedeu para a eternidade, repito, permanecemos fiéis a Ele até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, meu irmão, minha irmã? Aqui nós estamos aí na conclusão, encerrando a lição de hoje. A conclusão, ela diz: nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todos os desígnios de Deus divinos estará plenamente executados. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, que o Senhor Deus continue com as mãos estendidas, nos abençoando, nos dando vitória. Então nós vimos aí nesta manhã as bênçãos espirituais, bênçãos que nós não podemos perder de maneira nenhuma. Então só tem uma coisa que devemos fazer, é perseverar até o fim, pois aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então aprendemos na manhã deste domingo, não é? Dia 12 de abril, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. No próximo domingo vamos aprender sobre eleição e predestinação, algo também muito importante, tá? Então, que o Senhor Deus nesta manhã
Ele venha conceder graça, sabedoria, que o Espírito Santo, Ele vem trabalhar no seu coração, para que você possa compreender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, viu? O seu tempo não é o tempo de Deus. Nós vivemos no tempo cronos, não é? Cada dia por vez, não é? Sabemos controlar o nosso tempo, mas o tempo de Deus é o Kairos, é diferente do nosso. E no tempo de Deus tudo acontecerá. Basta somente permanecer firme, permanecer fiel ao Senhor, e Ele vos abençoará. Eu quero orar neste momento, encerrando esta lição, pedindo a Deus que nos dê graça e sabedoria a cada dia, para juntos estarmos aprendendo a palavra de Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Deus assim te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, Pai eterno, eu peço ao Senhor as bênçãos sobre os nossos irmãos e ouvintes, os que participaram nesta manhã através desta lição. Peço ao Senhor que nos ajude a permanecer fiel, para que essas bênçãos, Senhor, advindas de Ti, do Teu reino, Senhor, seja, Senhor, nas nossas vidas, todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor assim esteja no lar dos meus irmãos, abençoando a cada dia, é o que eu te peço no nome de Jesus. Nos dê uma tarde de paz, de bênção, eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, e dizemos amém. Deus te abençoe.